Então, boa noite a todos vocês, aos corajosos cristãos, né, que vieram nesse dia de hoje de frio aí, abnegados, cristãos e estudantes da doutrina espírita. Eu vou falar hoje para vocês sobre imortalidade. Tá? E eu já coloquei uma indagação importante aqui já de início, né? Você é imortal, você já pensou nisso? Alguma vez na vida vocês já tomaram alguma decisão sabendo sobre isso? Tomaram alguma decisão na vida de vocês sabendo que vocês são imortais? Dificilmente. A gente normalmente toma decisões da vida achando que tudo que nós estamos vivendo aqui é o que basta, né? E isso é uma coisa muito importante para que a gente cumpra nossas tarefas de forma bem sucedida, vamos dizer assim, aqui nessa encarnação. Tá? Muito bem. Como sempre, a gente acaba falando mais para desencarnado do que para encarnado, né? Mas hoje especificamente, já que eu vou falar sobre imortalidade, eu gostaria de estar falando aí para os espíritos imortais, inclusive para mim. Tá? Então, que vocês ouçam com os ouvidos de ouvir, que Jesus falava, né? Com os ouvidos reais do Espírito, ok? Existe uma lei de Deus chamada lei de progresso. Essa lei de progresso, por ser uma lei natural, ela segue um ciclo natural, uma cadência natural. Da mesma forma que toda a vida renasce, acorda na primavera, e à medida que vai chegando o verão, o ápice do verão, ela chega ao esplendor da vida, né? E à medida que vai passando o outono, que nós estamos passando hoje, ela vai entrando em declínio. Quando chega o inverno, ela se esconde, ela adormece, ela se destrói, ela morre. Dessa mesma forma, essa lei de progresso é aplicada a nós seres humanos. Mas infelizmente o homem não vive de acordo com essa lei. Só o homem que vive ansioso, apressado, intranquilo, porque tem medo da morte. E tudo que é de Deus, como essa lei de progresso, tudo que é de Deus tem o seu tempo. Tudo que é de Deus, ou seja, tudo que Deus implantou como lei natural, sempre flui com um sentido. Nada fica fora da lógica. Ok? Então o nosso tempo é necessário aqui na Terra. Tudo que existe na Terra se destrói. Continua a destronar e a transformar esse mundo. A morte, né? E aqui eu trouxe uma imagem mais ou menos para vocês entenderem isso. Inicia com uma árvore, a árvore mantém o seu processo natural. Ela nasce, cresce, chega ao seu esplendor e se destrói. E assim nós também. Mas nós não aceitamos isso. Pior que isso, nós não convivemos com essa passagem, vamos dizer assim. Ok? Segundo uma pesquisa da Veja, eu falei isso aí ontem no estudo, né? 95% dos brasileiros acreditam na imortalidade da alma. Acham que existe uma vida além da morte do corpo físico. Interessante até, uma questão mais da gente abrilhantar aí, nessa mesma pesquisa, descobriu-se que entre os brasileiros, ninguém acha que vai para o inferno. A grande maioria dos brasileiros acha que não vai sofrer a pena capital de ir para o inferno. E isso que essa pesquisa inclui, inclusive, presidiários e políticos, né? Ou seja, os políticos acham que não vão para o inferno. E isso é comum dos brasileiros, já perceberam que nós brasileiros, aliás, os que são ruins, que se consideram ruins, que acham possível ir para o inferno, ainda acreditam numa misericórdia de Deus. Eles acreditam que eles vão conseguir, depois da morte, bater um lero com Deus, com São Pedro, em aramaico, porque Pedro falava aramaico, certo? Eles devem estar estudando aramaico, e vão conseguir burlar essa ida para o inferno. O jeitinho brasileiro. Isso não é tão ruim, né, achar que nós não vamos para o inferno, porque nós estamos, aos poucos, desmistificando essa questão de inferno. Já pouca gente acredita, né, realmente que existe um inferno. Mas
Uma coisa ruim é que, na verdade, os atos que nós estamos cometendo aqui não estão servindo de aprendizado. Nós estamos achando que nós vamos escapar de uma lei de ação e reação. Né? Nós vamos voltar para a imortalidade. Tá? Então, segundo a Veja, 95% dos brasileiros acreditam na imortalidade da alma. Tá? Mas será que essa crença se reflete no dia a dia de cada um de nós? Vivemos mais como seres imortais ou como seres mortais? O que vocês acham? Mortais, né? É verdade. Nós somos mais mortais. Por que, se nós acreditamos na imortalidade, por que se tem tanto medo da morte? Essa é uma pergunta interessante. Se 95%, quase a totalidade das pessoas, acham realmente que existe uma vida futura, por que nós temos medo da morte? E a gente tem medo, não tem medo? Basta dizer o que eu falei esses dias no estudo aqui. Basta citar algumas palavras que já dá um calafrio na gente, né? Urna funerária. Já parece que dá um gelo. Não é porque está frio hoje, mas a gente já sente um cheirinho na espinha. Só de pensar na urna funerária. Se você falar caixão, até a gente admite, porque faz umas piadinhas com caixão, então a gente está acostumado a escutar a palavra caixão. Mas urna funerária parece que é da gente já. Né? Coisa fabricada para nós. Cripta. Não dá, parece um lugar frio, gelado. Sepultura. São palavras que deixam a gente com medo, porque traz a gente, reflete-nos a possibilidade da morte, de nós estarmos lá naquele momento. Então nós temos mesmo medo da morte, muito medo da morte. O que é guia espiritual do Chico, foi o guia espiritual do Chico, dizem que ele já está encarnado, ele abre um livro psicografado pelo Chico Xavier, que é pelo Espírito André Luiz, chamado Livro No Mundo Maior. Ele, no prefácio do livro, ele vai comentar um pouco sobre a morte. E eu trouxe um pedacinho aqui só para nós começar a trabalhar. Tá? Ele diz assim: dos 4 cantos da terra, diariamente partem viajores humanos aos milhares. Dos 4 cantos da terra, todos os dias, milhares de pessoas desencarnam. Demandando ao país da morte, ou seja, com destino ao país da morte. Vão-se de ilustres centros da cultura europeia, desencarnam pessoas da Europa, né? De tumultuárias cidades americanas, de cidades grandes e grandes metrópoles americanas, Nova York, Cidade do México, São Paulo, Rio de Janeiro, de velhos círculos asiáticos, de ásperos climas africanos. Procedem das metrópoles, das vilas, dos campos. Onde albergar a estranha e infinita caravana? Como designar a mesma estação de destino a viajantes de cultura, posição e bagagens tão diferentes? Todos os dias, a cada minuto que eu estou falando com vocês aqui, centenas de pessoas estão desencarnando, estão morrendo nesse mundo. Tá? O que o Emmanuel está falando aqui, que nos chama bastante atenção, ele chama nós que estamos aqui na Terra de viajores humanos. Se nós fôssemos entender isso aqui como realmente uma viagem, nesse momento em que nós estamos aqui, é interessante entender, quem já experimentou uma viagem sabe que existe um início e existe um retorno. Né? Existe uma saída, digamos, existe um retorno. Para o nosso bem, Deus não nos deu a capacidade de saber o dia que nós vamos retornar. Porque nós já vivemos uma desgraça quando alguém morre. Nós sofremos muito quando alguém morre e a gente nem sabe quando vai morrer. Uma mãe, um pai, um familiar. Você imaginou se a gente soubesse o dia que esse familiar vai morrer? Nós íamos sofrer por antecipação e por depois ia sofrer também. Então, a graça de Deus nos fez não conhecer o dia desse retorno, dessa viagem. Mas, em linhas gerais, todos nós, segundo a espiritualidade, temos passagem comprada e assento marcado. O dia certo, a hora certa em que nós vamos voltar da viagem que nós estamos fazendo agora. Se nós formos um pouco mais abusados, né, digamos assim,
com esse nosso corpo físico, pode ser que a gente antecipe essa situação. Tá? Vivendo muito estressado, alimentando-se mal, consumindo drogas, álcool, tá? Mas, em via de regra, nós temos um tempo aqui na Terra. É isso que ele chama de viajores. Né? E se nós formos fazer uma analogia maior, para nós entender um pouco mais isso e aproveitar essa ideia do Emmanuel, que é uma viagem, essa nossa vida na Terra pode ser comparada a uma viagem interessante. Vamos dizer assim, que se hoje nós fôssemos fazer uma viagem, que é o momento da reencarnação, lá para a Sibéria, lá para a Rússia. Hoje está frio aqui. Está aqui 8 graus, segundo o Gerson. 11? Ontem estava 8, né? Ele ficou reclamando, está até mais quente hoje. Lá na Sibéria faz 50 negativo. Quando você chegar lá, é natural que para você estar lá você tem que ter uma roupa diferente. Não essa roupa que nós estamos usando aqui. Você vai ter que ter um baita de um casaco, de preferência um casaco apeluciado, com pele de animal ou coisa parecida, botas, protetor de ouvido, gorro, você vai ter que ir preparado para lá. Da mesma forma, quando nós encarnamos, nós precisamos de um corpo pesado desse aqui para aguentar essa densidade que nós estamos passando aqui na Terra. É a mesma viagem. Só que tem um problema. Quem viaja normalmente sabe, o Emmanuel está falando de bagagem. Quanto mais bagagem você acumular quando você chegar na Sibéria, sabendo que você vai ter que voltar para cá, porque é só uma viagem, mais difícil será o seu retorno. Tá? Então, se você levou uma malinha pequena e comprou um casacão lá, você vai querer trazer o casaco de volta e não cabe na tua malinha. Porque quando você saiu daqui, se você vive no Nordeste, por exemplo, vive lá em Balneário Camboriú, você está vivendo geralmente de camiseta e bermuda e chinelo. E foi isso que você levou para lá. Mas você ganhou um casacão lá. E você vai ter que trazer de volta, e você não quer trazer. É a mesma coisa em relação a isso. Nós sabemos que vamos desencarnar e não queremos largar esse corpo. Isso é o que nos amedronta muito. Muito mesmo. Bagagem que o Emmanuel se refere são as nossas conquistas materiais aqui. Se você estivesse na Sibéria e lá você conseguiu adquirir talvez alguns bens materiais, mas você soubesse que você tinha que voltar para o Brasil. E ninguém consegue trazer as coisas que você comprou lá para o Brasil. Você vai ter que deixar lá. E isso vai fazer com que você sofra. E assim como nós sofremos quando desencarnamos, você se agarra, você não quer, eu não quero deixar. E a gente não deixa. Esse é o nosso maior medo. A gente não tem medo da morte. A gente tem medo de que nós perdemos o nosso tempo aqui, nessa nossa estada, com coisas que não nos levam a nada. Isso é bens materiais. Isso são as bagagens que o Emmanuel está se referindo. Ok? Beleza. Show de bola. Quem esquece a sua condição de viajante nessa etapa, dirige seus pensamentos somente para a vida terrena. E aí você se torna egoísta. Porque para você, a única coisa que importa é esse pequenozinho intervalo de tempo que você fica aqui. Assim os bens materiais e os prazeres do corpo acabam se tornando únicos. E você é egoísta, porque pense bem, se eu vou ter só essa vida e vou viver só esses 60, 70 anos e o mais rápido possível eu preciso aproveitar. Então, por que eu vou me preocupar com as pessoas que estão perto de mim? Não é verdade? Eu vou querer mais é aproveitar. Essas pessoas que estão perto de mim, em que eu posso estar passando para trás nesse momento, elas não vão me ajudar no momento que eu estiver morrendo. Eu vou ter que me virar sozinho. Então eu estou me lascando com o que elas estão pensando. Essa é a visão que tem um materialista. Se você não tem a ideia de que existe uma vida futura, essa é a tua ideia. Tá? Ok. Ok, passe lá. Então, nós sabemos, segundo os 95% aí que deu na pesquisa, que somos seres imortais. Mas continuamos vivendo como seres mortais. E é isso que acontece conosco. Mudar esse pensamento, viver de acordo com a imortalidade, faz com que nós largamos alguns excessos que nós cometemos todos os dias, relacionados ao corpo, relacionados aos nossos egoísmos, ao nosso orgulho. Tá? Quer ver como nós temos uma visão errada sobre isso? Eu já mostrei isso aqui num estudo. À medida que você vai se aproximando
ou tendo contato maior com a morte, um familiar morrendo, alguma pessoa do teu círculo mais próximo morre, você tem contato com a morte mais de perto. Então é natural que uma hora ou outra você comece a pensar nessas duas situações. A primeira, aonde eu vou ser enterrado? Aonde eu vou ser enterrado? É natural que se você não pensou nisso, um dia você vai pensar. Tá? E a segunda coisa é, se eu vou ser enterrado em algum lugar, o meu espírito, será que vai para o céu? Segundo os brasileiros, sim, né? Quase 100% vai para o céu. Então nem vamos cogitar essa questão de não ir para o céu. Qual é o engano maior que nós estamos cometendo pensando dessa maneira? O maior engano é o seguinte, quando você diz lá, onde eu vou ser enterrado, você está tratando o teu corpo como você. E você não é o teu corpo. Você deveria dizer, meu corpo vai ser enterrado onde? Esse casaco que você recebeu na Sibéria vai ficar. Vai ficar. Você não tem como levar ele. Por mais que você brigue, reine ou queira colocar na malinha, não vai. Você vai ter que deixar aqui. Tá? E na segunda questão, nós devemos dizer, será que eu, porque sou eu que vou para o céu, eu sou um espírito, eu vou para o céu ou não vou para o céu? Nós temos a habilidade de achar que nós somos uma coisa e o espírito é outra. Não parece? Quando a gente diz assim, o meu espírito... Não é o meu espírito. Eu sou espírito. O meu corpo, tudo bem, mas eu sou espírito. Esse é um grande engano. Todos nós nos enganamos quando falamos isso. Não é verdade? Nós não falamos isso aqui? A gente não diz isso? Onde eu vou ser enterrado? Onde é que meu pai está sendo enterrado? Meu pai está no céu. Né? Onde é meu avô? Meu avô está no céu. O corpo do meu avô está no cemitério. Mas isso já deve estar bem feio. Opa! E esse cara já falou isso. Essa frase aí é uma frase bem conhecida dentro da doutrina espírita. Né? Tal. Esse cidadão que falou isso é Pierre Teilhard de Chardin. Não é o costureiro, tá? Pode ser até que o costureiro ganhou esse nome em homenagem ao Pierre Teilhard de Chardin. Mas não é o costureiro. Esse cara era um filósofo católico. E quando ele falou isso, a igreja só não excomungou ele não queimou ele, porque não era a época da Inquisição, senão tinham queimado ele. Mas mandou ele lá para a China. Fica lá na China e não incomoda ninguém. Ele disse assim, um cidadão católico, tá? Não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Ou seja, não somos esse corpo aqui vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais, somos espíritos vivendo uma experiência humana. É uma viagem que nós estamos passando aqui. Você imagina um cara falar, porque ele está dizendo o que nessa situação? Ele está dizendo que o espírito está apenas viajando, ou seja, que o espírito já é muito mais antigo do que esse corpo. E hoje na Igreja Católica, ou qualquer entidade que trabalha dentro do cristianismo exacerbado, que veio criando esse misticismo, o espírito é criado com o corpo. Ele é um filósofo católico e diz que não é assim que funciona. Nós viemos de um mundo espiritual para cá e vamos voltar para o mundo espiritual. É isso que ele está dizendo. Eu trouxe uma frase dele, mas por uma questão também de... porque parece que ele só falou isso, né? Uma que eu gosto bastante. Olha o que ele disse lá em 1910. Algum dia, quando tivermos dominado os ventos, as ondas, as marés e a gravidade, utilizaremos as energias do amor. Então, pela segunda vez na história do mundo, o homem descobrirá o fogo. Que bonito isso é. Ele está dizendo assim, a ciência vai evoluir, nós vamos controlar as ondas, as marés, a gravidade e tudo. Mas nós só vamos dar o segundo passo em relação à nossa evolução, quando nós começarmos a trabalhar a energia do amor. Aí nós estaremos, vamos dizer assim, dando o segundo passo na história da humanidade. E nós já estamos quase aí. E é o que a doutrina espírita prega, é o que as grandes religiões pregam, é o que o budismo prega, é o hinduísmo prega, é o que se pregou na época de Sócrates. Só que a gente vai esquecendo. É o que Jesus pregou aí, né, há 2000 anos atrás. Tá? Ok? Mas vamos voltar à nossa espiritualidade.
Falando de imortalidade, o Kardec faz uma pergunta no Livro dos Espíritos. Para que a gente tenha a ideia realmente e a gente se confirme que nós somos espíritos. Ele pergunta, qual dos dois? O mundo espiritual ou o mundo do corpo, o mundo físico, é o principal na ordem das coisas? O que vocês acham? É lógico, né, gente? É óbvio. É o mundo espiritual. Ele pré-existe e sobrevive a tudo. Pode acabar esse mundo. Pode acabar. Mas o mundo espiritual vai existir, vai continuar existindo. E nós não vamos morrer. Então, se esse mundo explodir um dia por causa de uma bomba, ou entrar um asteroide aqui e derrubar esse mundo, a pior coisa que pode acontecer para vocês e para mim é a gente morrer. Tranquilo, né? Isso é a pior coisa que pode acontecer. Mas nós vamos voltar para o nosso lugar. Show de bola. Porque esse lugar não acaba. Esse é o engano que nós cometemos. E a gente vive com medo e vê a televisão, vendo cinema falando sobre isso. Agora fica muito em moda, né? Filmes de extraterrestres entrando, dominando e tal. E fica, parece que meio que inebriado, né? Meio alcoolizado em relação a isso, para que vivemos com medo. Grande coisa, se acabar esse mundo, gente, Deus vai arrumar, como diz o Chico, um outro mundo para nós. Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Tá? Então nós somos espíritos e vamos voltar para ser espíritos. Quando nos conscientizamos dessa nossa condição de viajor, de viajante, que nós estamos aqui só de passagem, muda completamente nossa visão da vida terrena. Muda completamente. Nós passamos a enxergar as pessoas que estão junto com a gente de passageiros, auxiliando nós nessa nossa passagem. Isso é muito importante, a nossa visão. E o Espiritismo vem auxiliar isso. Eu sempre digo assim, ó, quando eu entrei em contato com o Espiritismo, alguma coisa mudou em mim. Porque assim, a minha mente foi convidada a entender a vida de uma forma mais ampla. Eu comecei a ver a beleza realmente da vida, não só do berço até o túmulo, mas além. E quando você começa a ver essa situação, você começa a perceber que os problemas que você tem aqui, as dificuldades que você tem aqui, elas vão ter que passar. Porque você é eterno. Você vai continuar. Então os problemas vão ter que parar. Uma hora vão ter que parar. É de tua responsabilidade pensar assim ou não. Se você quiser continuar sofrendo com esse problema, você vai ficar sofrendo. Mas você vai continuar. E se você morrer, você vai continuar. E se você levar esse problema vai com você. Quanto antes você se libertar dele, melhor. Essa é a diferença que nós fazemos quando nós temos o entendimento de que existe uma vida diferente. E as pessoas que estão encarnadas hoje, a grande maioria, estão dormindo esse sono da carne. Eles acreditam que eles vão morrer. E uma das maiores funções da doutrina espírita é contar para você que você não vai morrer. Que isso é uma passagem. É um momento que você já viveu várias vezes e vai viver de novo. Vai voltar para o teu real lugar, que é o mundo espiritual. É difícil de entender isso aí. Porque nós sempre fomos colocados que achamos que porque assim, a gente não conhece o que vem depois. Né? Então, o Espiritismo fala assim na 719. De que maneira o Espiritismo pode contribuir para esse progresso do mundo? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. A vida futura não estando mais velada, ou seja, as pessoas sabendo que existe uma vida futura, né? O homem compreenderá melhor que pode assegurar o seu futuro através do presente. Então ele vai começar a perceber, se a gente começar a entender, mas viver, gente, viver de acordo com essa ideia de que existe realmente um lugar depois da morte. Nós vamos mudar a forma como a gente vai agir aqui. E mudando a forma como a gente age aqui, nós evidentemente vamos mudar como vamos ser recebidos lá. Porque a diferença de uma pessoa espiritualizada, sabendo que existe um mundo que é seu lá, quando morre, e uma pessoa não espiritualizada, está no sofrimento que ela vai passar depois. Estão entendendo? Se eu não conheço para onde eu vou, que tipo de viagem eu vou fazer?
Se eu não sei como é que é o meu retorno para o Brasil, se eu moro na Sibéria, numa vida difícil, de frio, cheio de casaco, e o cara me diz, cara, você vai para o Brasil. Mas de jeito nenhum, eu não vou para o Brasil. Eu nem sei que lugar é esse. Agora, se eu contar para você que o Brasil que você vai, lá no Nordeste, ou no Rio de Janeiro, ou aqui no Sul, um lugar bonito, cheio de praia, e você pode poder tirar esse roupão pesado, vai poder ir para onde você quiser, que aqui não tem barreira, aqui não tem guerra, aí você vai. E vai tranquilo. Então, o grande desafio da doutrina espírita é essa. Contar para vocês que o mundo em que vocês vão depois da morte é um mundo bom. Que você não precisa ter medo de ir para lá. E é difícil disso. Isso é complicado. Porque desde criancinha, desde a hora que você nasceu, estão vacinando você, dizendo, ó, você vai morrer, aproveite, não deixe ninguém te passar para trás, você tem que ser uma pessoa de sucesso. E a gente vai escutando isso e achando que isso é verdade. Você não vai morrer. Você não vai morrer. Desculpe se eu estou tirando algumas desilusões aí, mas você não vai morrer. Se alguém aí está querendo morrer, pode até se suicidar, pode até tentar. Mas não vai morrer não. Vai chegar do outro plano e vai dizer, o que eu fui fazer? E a doutrina espírita tem essa função. Tem essa função. Porque a doutrina espírita, ela dá uma lógica para essa coisa chamada imortalidade. A doutrina espírita, como qualquer crença, fala de Deus. Fala que Deus. Fala da imortalidade, mas ela vai além. Ela vai além. A grande maioria das crenças religiosas vão só até aqui. Todas elas acreditam em Deus e acreditam na imortalidade. Mas não contam para nós o que vem depois. Não é verdade? Pergunte a um católico se ele sabe como é que vai ficar depois que ele morrer. Pergunte a um evangélico. Pergunte a um budista. Ele não sabe. O espírita sabe. O espírita sabe. Sabe porque foi nos dada a oportunidade, não para nós, para qualquer pessoa que quer pegar um livro do André Luiz e saber como é que funciona o mundo espiritual. Está escrito lá. Ele relatou tudo como funciona. Quem quiser, que não gosta de ler um livro, assista o filme Nosso Lar. Pronto. Está explicado o que vai acontecer com você depois que você morrer. Normalmente. Então, o Espiritismo vai além. Os princípios básicos do Espiritismo vão além. E mais que isso, ele traz para nós a reencarnação, que é uma lógica da imortalidade. Porque uma imortalidade sem reencarnação não tem lógica. Não tem lógica. Se só você ficar eternamente pulando nuvenzinha, tocando harpa, trombone, violino, tudo bem. Comendo, engordando, tudo bem, gente. Um dia é joia, show de bola. 2, excelente. 3, uma semana. E depois? O que você vai fazer depois lá? Nós estamos num patamar de conhecimento hoje, no ano 2000 e lá vai quebrada, que nós não queremos mais saber que Deus é o responsável por você. Você vai para o inferno. Nós queremos saber o que vai acontecer. Nós temos capacidade para isso. E a doutrina espírita responde. Você vai reencarnar. Vai reencarnar. Você vai voltar, ter novas experiências. Isso é importantíssimo que você venha ter novas experiências. Então a reencarnação amplia a nossa visão sobre a vida terrena, atual. Aprendemos que onde estamos hoje é apenas uma parada de tantas paradas feitas pelo Espírito Imortal. Hoje é mais uma parada. Esses 60, 70, 80, 90, 100 anos que você vai viver, perante a quantidade de tempo que você já passou na Terra em outros planetas e coisa, e vai passar ainda, é um nada. É um nada. Esses probleminhas que você tem, as desilusões que você teve, as dificuldades que você tem aqui nesse momento, nossa, perante o que você já teve, ou o que você ainda talvez terá, você nem sabe. Pode ser uma mordidinha de mosquito. Mas nós damos muita importância a essa nossa vida atual. Nós não temos essa amplitude de visão que nos dá a imortalidade. Ok? E mais? A reencarnação pois, nas sucessivas encarnações, que a alma se despoja das suas imperfeições. Então, o que estou querendo dizer com isso?
a reencarnação nos traz uma evolução. O que é evolução? Vamos pegar aquele exemplo que nós demos da Sibéria, para vocês entenderem bem. Estou no Brasil, show de bola, agora eu estou aqui, tranquilo, legal. Mas eu fui para a Sibéria, voltei para o Brasil, voltei para o mundo espiritual, e agora estão me dizendo que eu vou ter que voltar para a Sibéria. Espera aí, eu vou voltar. Mas agora eu já conheço o lugar, eu já evoluí um pouco. Eu vou dizer assim, não, eu vou, mas eu vou levar meu casaco. Eu não vou querer usar aquele casaco de pele fedida lá que os caras me deram. Eu vou aproveitar a tecnologia e vou levar um casaco. Isso é evolução. É aprendizado. Você foi e aprendeu alguma coisa. E assim, quando nós estamos no mundo espiritual, nos preparando para reencarnar, nós sabemos. Espera aí, eu não quero mais receber todo aquilo que eu consegui comprar lá, porque a hora que eu tiver que voltar para cá, eu vou chorar de novo. Então eu não quero. Eu quero uma vida mais humilde. E você recebe uma vida mais humilde. Porque você sabe que a riqueza atrapalhou. E não quer mais. Percebe? Para isso existe a reencarnação. Evolução do espírito. Aos poucos você vai se despojando do teu egoísmo. Aos poucos. Com o conhecimento apresentado na doutrina espírita, ou em qualquer doutrina que fale sobre reencarnação e evolução, a imortalidade é moldada numa perspectiva diferente, pois vai além das simples crenças nessa continuidade. Vai além. A gente entende que depois dessa morte vai ter alguma coisa diferente. Você entende? Você não vai ficar pulando nuvem. A reencarnação, segundo os espíritos superiores, assim nós entendemos que a vida não só continua, mas permanece em contínua evolução. Evolução. Cada vez que eu for para a Sibéria, eu vou levar ou uma condição melhor. Eu vou viver numa condição melhor. Eu vou mudar aquele lugar para um lugar melhor, porque eu vou aprendendo aos poucos como é que é melhor viver lá. E assim, quando eu vou mudando as coisas lá, eu vou mudando todas as pessoas que estão comigo lá. E assim chama-se progresso. Essa é a lei de progresso que eu citei no começo. E é uma lei natural. Todos os seres que vivem progridem. Progridem. Nós também temos que progredir. E a única forma de você progredir é voltando em várias e várias encarnações. Porque se você fosse hoje, imagine só, gente. Vocês se acham seres perfeitos? Segundo os brasileiros, nós somos todos perfeitos, né? Porque ninguém vai para o inferno, todo mundo vai para o céu. Mas imaginou você tem hoje um nível limitado de conhecimento. Quantas pessoas não sabem muito mais coisas que vocês, que eu? Vocês não admiram, muitas vezes, professores, cientistas, atores, pessoas que espojam conhecimento? Vocês não gostariam de chegar nesse nível? Mas se vocês morressem hoje e ficassem eternamente no céu, pulando nuvem, vocês iam ter esse mesmo conhecimento. Limitado. Isso é bom? Você ia ter os mesmos ódios, você ia sofrer pelos mesmos sofrimentos que você tem hoje, tudo igual. Você continuaria a mesma pessoa imperfeita. Agora, a pessoa passar a eternidade, não tem nem ideia do que é eternidade, imperfeito, nesse sofrimento, nessa angústia. Não, gente, tem que ter alguma coisa melhor. Tem que ter. Ok? Quem tem a certeza da vida futura, eu já estou terminando aí, tá? Se quiser ir para lá. Torna a vida corpórea uma vida mais simples, uma passagem mais simples, né? Claro, quando eu sei, gente, que o lugar que eu vou é um lugar melhor, os problemas que eu vou ter aqui, eu passo mais tranquilo. Nossa vida é mais leve. Suporta com paciência as vicissitudes da vida, né? Entende que a morte como é uma porta da libertação. Eu entendo que eu estou na Sibéria e eu vou voltar para as praias brasileiras. É assim que nós temos que pensar. Né? Mas depende muito de voltar para o Brasil, de tudo que você vai fazer aqui na Sibéria. Se você se encher de coisas aqui na Sibéria e atrapalhar a convivência de pessoas, você vai para um lugar aonde você não vai atrapalhar a convivência dessas pessoas boas. Né? Eu já vou falar sobre isso. Tá? A morte não santifica ninguém. Apesar dos que vocês escutam no rádio, eu gosto muito de escutar no rádio ao meio-dia, aqueles dizeres assim, né, de missa de sétimo dia,
nos deixou, mas está nos braços de Deus. Hoje Deus precisou dele, porque ele é uma pessoa, né? Sabemos que hoje é uma pessoa muito melhor e assim por diante. Né? Isso não acontece. Isso não acontece. Se você, de cada 10 palavras, 9 é bobagem, quando você morrer, de cada 10 palavras, 9 você vai falar bobagem. É assim que funciona. Se você aqui na Terra, que você está vivendo, de cada 10 atitudes que você toma, 9 você pensa em você, lá em cima, de cada 10, 9 você vai pensar em você. Tá? Se você aqui na Terra ainda, eu uso uma palavra que às vezes as pessoas não gostam, mas você está levando essa tua encarnação numa forma assim de passar tempo, porque você está querendo passar, o teu negócio é se encostar na mureta e deixar que a vida passe. Só querendo prazeres e esquecendo realmente da evolução que você tem que estar aqui. Quando você for para lá, é assim que você vai querer se comportar. É dessa forma. Ninguém fica melhor só porque morreu. Tá? A morte, isso tudo está no André Luiz, tá, gente? Eu não estou inventando absolutamente nada. Estou tirando de todos os livros do Chico Xavier. A morte física não é um banho milagroso que converta maus em bons e ignorantes em sábios. De um instante para outro. Isso não vai acontecer. No mundo espiritual, depois do túmulo, há simplesmente uma continuação da tua vida. A mesma vida que você leva aqui. A mesma coisa. Você vai continuar sendo a mesma pessoa. Não muda absolutamente nada. Cada ser está ligado por impositivos de atração magnética ao círculo de evolução que lhe é próprio. Então é assim. Se eu ainda gosto de filmes violentos, eu me entendo com isso, gosto de esportes violentos, eu vou ser atraído para uma região onde tem pessoas violentas. É o que me atrai. Se eu amo a literatura, eu vou ser atraído para uma região no mundo espiritual, onde você vai entrar numa biblioteca e poder ler bastante livros. É o que você gosta. Não entendeu? Você vai ser atraído por aquilo que você pensa. Por isso é importante que a gente vai mudando os nossos hábitos aqui. Como eu falo, você não precisa parar de comer carne, mas nunca esqueça que no mundo espiritual não tem churrascaria. Então, você tem que ir aos poucos ir se desintoxicando da carne. Não tem. É um exemplo tosco, mas é assim que funciona. Está entendendo? Se você gosta de futebol, é fanático, né, como o corintiano Mário Leite, você tem que entender que lá em cima não existe briga de torcida. Lá não adianta você querer tirar sarrinho dos outros que tem futebol. E assim por diante. As coisas que você faz aqui, tem momentos que você tem que ir se desapegando. Desapegando. Estão entendendo? Ok. O Humberto de Campos, para nós encerrar, no livro Cartas e Crônicas, ele traz um treino para a morte. Achei muito legal, isso é por isso que eu trouxe. Tá? Achei interessante, me lembrei, fui lá no livro e trouxe de novo. O que é um treino? Quando você vai participar de um jogo, de uma disputa, de uma prova, você não se prepara antes? Se prepara, né? Vai fazer um teste de vestibular, você vai estudar para o vestibular. Se nós sabemos que lá nós vamos voltar para esse nosso mundo, para o nosso verdadeiro mundo como espíritos, não era interessante que nós se preparasse para isso? E ele fala, ele comenta algumas situações em que você deveria começar a sua renovação para ser melhor recebido no mundo espiritual. Ele diz assim, comece pelo prato de cada dia. Olha já, não é à toa que a gula é um dos 7 pecados capitais. Excesso, gente. Tudo que é excesso é prejudicial. Tá? Evitando o uso de álcool, fumo e drogas, porque essa bagagem aqui vai te incomodar. Porque lá não tem álcool, lá não tem fumo, lá não tem drogas, e o teu perispírito vai estar tão intoxicado disso que você vai ser atraído para cá de volta e rapidamente você vai acabar se encostando em alguém que fuma, em alguém que bebe ou em alguém que usa drogas. Você já pensou quanto tempo você pode ficar assim? Bastante tempo. Então comece a pensar sobre isso. Vai largando aos poucos, não precisa parar. Larga aos poucos. Sexo, preserve o equilíbrio emotivo. Isso nós vamos ganhando, né?
O sexo tem uma coisa interessante, né? Existe uma lei de Deus que chama-se a lei da destruição. E o nosso corpo vai se destruindo aos poucos, né? Ele vai, digamos assim, a força da gravidade vai chamando todos os nossos órgãos para baixo, né? Então a gente vai perdendo aquela vontade de sexo, né? E isso a gente vai aos poucos se desintoxicando. Então por isso que velhice é bom. Que a velhice vai tirando de certos vícios terrenos, e o sexo é um. Pode perceber, quanto mais velho você vai ficando, menos interesse você tem por sexo. Isso não é um acaso. Acontece porque existe uma lei natural de Deus. Tá? Não se deixe escravizar pelo dinheiro. Nossa, nem precisa falar. Não se apegue demasiado a laços afetivos. Nossa, as pessoas que gostam, que a gente gosta, são importantíssimas para nós. Mas a gente não pode ser obsessor deles. A gente não pode viver a nossa vida pensando neles. Cada um tem as suas tarefas condicionadas aqui. Você veio com um conjunto de tarefas. Chega talvez um momento em que você precisa seguir o teu caminho, sozinho. Religião. Viva de acordo com os seus preceitos. Faça o bem sempre que você puder. Sempre. Conserve o sorriso. Trabalhe sempre. Cumpra lealmente os seus deveres. O que você falar, isso são exercícios que vai te tornando uma pessoa melhor. Ok? Muito bem. Namastê, muito obrigado.